Olá, bem-vindo ao Oráculo do Jaguar. Meu nome é Cássio e hoje faremos a leitura para ver quais são as tendências energéticas para o mês de março. Energias gerais. Vamos lá, tudo a seu tempo. Eu agradeço a todos que acompanham o canal. Compartilhem, deixem seu like. É muito importante para o nosso crescimento. Agradeço imensamente a quem está conosco. Hoje utilizaremos o tarô dos gatos, apenas para ver. Vamos lá. Tendências energéticas para o mês de março. Quais são os prós dessas tendências energéticas do mês de março? Tendências energéticas do mês de março. Qual é? Só uma carta, por favor. Qual tendência energética? Vamos lá. Quais as tendências energéticas para o mês de março? Tendências energéticas para o mês de março. Roda da Fortuna. Esses são os prós. Muito bem. Saiu a sacerdotisa. Vamos ver se ela vai voltar. Muito bem. Quais são os contras do mês de março? Quais são os contras do mês de março? Quais são os contras do mês de março? Os contras. A Imperatriz. Muito bem. Qual o caminho a ser seguido? O Mago. O resultado? Os Amantes. Muito bem. Para esta leitura estamos utilizando o método Peladin. Então, há uma quinta carta que é a carta central, que ela é a soma de todos os arcanos maiores que estão na mesa. Aí no caso, 10, 13, com 3, 13, 14, 14 com 6, 20. O julgamento. Muito bem. De imediato, podemos analisar da seguinte forma. Quais são os prós das energias para o mês de março? O mês de março está nos promovendo uma leitura muito diferente, porque ele traz uma virada de jogo. Ele traz uma virada de jogo com relação às tendências energéticas. Nós teremos que a roda da fortuna são as energias que se movimentam. Elas podem ir, dependendo de como for, né, como se responde às situações, ela pode permanecer na parte de baixo, que é a parte que não é positiva, ou então retornar rapidamente à parte positiva. Os contras. Colocaram a Imperatriz. A Imperatriz, a parte do contra dela é aquela que não sabe dizer não. Ou seja, não se nega. Como a Imperatriz é a grande mãe do tarô, é aquela que cria, que dá energia, concebe, faz com que nós tenhamos aquilo que possa dar fruto. Ela também, ao mesmo tempo, quer atender a todos. E no momento em que ela diz que não quer fazer nada, ela passa a negar. São os extremos. A negar demais. Ela seca. Então, a Imperatriz aqui, no caso, é a questão do selecionar o que deve ser feito. A sua vida tem que ter uma rotação, tem que ter prioridades, enxergar quais são as reais prioridades. Não é porque consegue fazer tudo que vai deixar de ter o que é seu. Também tem isso, é priorizar primeiro aquilo, a sua criatividade, o seu. Ela concebe porque ela prioriza a sua melhor versão.
Qual é o caminho? O mago. O mago é aquele que realiza. O mago é aquele que realiza, aquele que usa todos os instrumentos que tem possíveis. Ele é um ilusionista, mas também é aquele que efetua. Ele projeta e concretiza. Ele pode ser um enganador? Pode. No seu lado negativo? Sim. Porém, o mago é, antes de tudo, aquele que tem a capacidade de fazer o que deve ser feito com o que tem. Então, isso é muito importante. E como resultado, os amantes. Os amantes é a carta que fala da escolha. Ela fala de um sol que ilumina o casal que tem a sarça ardente e a árvore do conhecimento. Tudo depende do que se pretende. Qual o caminho a ser seguido? Essa é a grande questão em relação à carta dos amantes. Como resultado, ela nos traz aquilo que pode ser feito quanto à escolha que realiza. Tendo consciência dessas 3 cartas, a escolha é muito importante. Uma vez efetuada a escolha, nós vamos para o aprofundamento, que é o julgamento. O julgamento é a carta que fala sobre abandonar o que já foi, o que já passou, aquilo que já foi fruto um dia e hoje não é mais. O que você sabe te trouxe até aqui, mas muito provavelmente não lhe alavancará mais adiante. Então, as escolhas têm que ser, não é esquecer o que foi feito ou o passado, mas sim não voltar a vivê-lo. É diferente. Como dizem muitos, né, uma nação que esquece a sua história está fadada a repetir os mesmos erros. E isso é importante para todos nós, em cada fato da vida. Nós não podemos esquecer os fatos da vida, mas nós não precisamos repeti-los. Então toda a nossa vida é pautada em recomeços ou novos conhecimentos. Tudo o que precisamos é saber, isto aqui está certo, isso aqui é compatível com as minhas convicções. Se for, ótimo. Se não for, olha, desculpa, não é por aí. Não repita, não olhe aquilo que você fez, que magoou você. Para não ser a pessoa que vai ficar sobrecarregada. Por isso essa linha aqui é muito importante, no sentido de que, para que não fiquem na redundância de ficar em ciclos que martirizam a sua pessoa. Escolha as suas batalhas, escolha o seu momento. Saiba dizer não. Priorize-se. Isso vai alavancar a sua vida. Ao mesmo tempo que na linha vertical nós temos uma outra mensagem. Utilize as suas ferramentas, use o seu conhecimento. Você já tem tudo planejado, você já tem tudo para si. Então não perca tempo. Com base no conhecimento que tem, faça a escolha. Pondere, não use só coração. Use a razão. E vá em frente, assuma o caminho. Isso é muito importante. Agora nós vamos falar sobre a integração das cartas. Isso aí é importante porque a integração entre o resultado, o caminho e as outras cartas é importante. Vamos lá. Nós temos que fazer uma integração entre as cartas para saber se isso vai dar certo ou não, se nós temos esmiuçar melhor, para clarificar. Então vamos lá. É importante clarificar para que possamos fazer as coisas da forma mais correta possível. Muito bem. Eu peço que, mais uma vez, compartilhem, inscrevam-se no canal, é importante para o nosso crescimento.
que possamos continuar auxiliando e orientando energeticamente. Lembre-se, o tarô não é terapia. O tarô terapêutico é tendência energética, é orientação, mas ele não substitui nenhum tratamento. Se a pessoa está vindo para cá, para esse canal, pensando, eu vou fazer que vai evitar um psicólogo, um médico, coisa do gênero, não faça isso. Procure profissionais capacitados para diagnósticos ou coisa do gênero, ok? Então vamos lá. Tá? Esclareça para mim a integração entre o mago e a roda da fortuna. A rainha de espadas. A rainha de espadas. Clarifica para mim a imperatriz e o mago. Muitas cartas, apesar de terem virado, eu até vou aceitar. Que é o 3 de paus, planejamento, o as de paus e o 3 de ouros. Muito boas. Clarifica para mim a roda da fortuna e os amantes. Clarifica para mim a roda da fortuna e os amantes. Caíram duas cartas. 7 de copas, mais uma vez falando sobre escolhas. E o 5 de paus, sobre defender seu ponto de vista. Clarifica para mim a integração dos amantes e a imperatriz. Clarifica para mim os amantes e a imperatriz. Mais 3. 9 de paus. O valete de paus e o 4 de ouros. Muito bem. A integração entre a roda da fortuna e o mago é a rainha de espadas. A rainha de espadas é aquela que está muito mais madura, é a mulher madura, consciente de si. A persona dela é fria, porém ela é muito mais mental. Ela é decisiva. A espada não está aqui por acaso, porque ela é cortante. Nós muitas vezes falamos que o ar corta, não é? Quando está muito frio. Então isto é a questão do naipe de espadas, que mexe com o elemento ar e é totalmente mental. Essa integração é importante porque ela fala de utilizar as suas ferramentas para que não permita a continuidade de um processo que já não deve ser continuado, ou então uma continuidade de algo que lhe desgasta. Então, ser racional, não ser extremamente emocional. E para este lado nós colocamos também a integração do mago com a imperatriz, que é o que está atrapalhando. Na verdade aqui o mago, ele projeta um caminho. O 3 de paus fala sobre divisionar um processo. Ele fala sobre visualizar um processo de um projeto, de alguma coisa, seja também relacionamento. Ele fala sobre a visualização e a vontade de ir, né? Já se portando para caminhar à frente. Aqui nós temos a energia do as de paus. A energia do as de paus é o começo. Então, seja lá qual for o projeto que esteja planejando, vá em frente. Não se deixe levar pelas amarras de outras pessoas. Muitas pessoas gostam de ser âncora. Deixe que no seu barco as pessoas sejam motor ou vela. Âncora só serve em alguns momentos. E mesmo assim, ela fica escondida. Eu coloco da seguinte forma. Pessoas âncora, elas têm duas funções na nossa vida.
E veja bem, isso aí independe de ser. Muitas vezes todos nós somos âncora. E muitas vezes todos nós somos vela ou motor. Tudo depende da situação. Então, não permita que as pessoas sejam a âncora que te impede de prosseguir à frente. Mas sim, tem pessoas que começam a ser âncora para te dar estabilidade. No meio do oceano é necessário ter uma âncora para manter o barco estável. Então, vale a pena também nós fazermos da seguinte forma. Nós é que determinamos até onde a pessoa pode ser uma âncora ou um motor e vela. A permissividade que damos na nossa vida pode ser muito grande. Ou não. E 3 de ouros. Completando esta informação, nós temos a carta da colaboração. O trabalho colaborativo. Esta é uma das cartas mais interessantes do tarô em função do grupo. Porque o trabalho colaborativo, ele fala sobre um grupo que pode te alavancar ou te aprisionar. Como nós estamos falando sobre o lado que está contra, justamente não dar importância. Já tem um planejamento, dê início ao projeto com as ferramentas que tem e procure as respostas certas, os grupos. E assim como pode buscar auxílio colabore com as pessoas também, mas na hora de fazer a seleção seja extremamente mental. Aqui embaixo nós temos a integração das escolhas. Mais uma vez nós falamos sobre escolhas aqui. O 5 de paus, originariamente ele fala sobre manter a defesa da posição. No Tarot Rider-Waite-Smith ele mostra 5 jovens brincando de batalha, mas é um ensaio. Este ensaio ele é muito importante para que as pessoas travem as batalhas reais. E isso nos deixa afinados em relação às experiências. E essas experiências vão nos permitir escolher aquilo que realmente é necessário para evoluir. E a vida nos traz ilusões. O 7 de copas, ele fala justamente que quando estamos emocionais, fazemos escolhas que não devem ser feitas. Muitas vezes nos deixamos levar por uma determinada situação, por um negócio, e não estamos vendo aquilo que deve ser visto. Veja que nas 7 copas nós temos itens diferentes. E cada um deles, na sua escolha, tem uma consequência. Então, afinar no percurso, afinar o seu instrumento, veja que nós estamos falando aqui de afinar um instrumento, de fazer as escolhas com o que tem. Então, aqui nós temos uma das copas tem os louros da vitória, e o outro tem joias, etc. E os demais tem sempre alguma coisa, uma fera, uma criatura da noite, uma serpente, um dragão. Todas elas mostram aquilo que pode acontecer consigo. Então veja bem, tenha a consciência de fazer uma escolha correta, sair do campo da ilusão emocional, ser mais frio e racional. E na integração entre os amantes e a imperatriz, nós começamos com um 9 de paus, que é o trabalho árduo que foi feito e o cansaço de tê-lo realizado. O 9 de paus fala sobre o fogo que não se extinguiu, porém é um trabalho que levou uma batalha muito longa. E ninguém sai de uma batalha sem marcas, seja física ou psicológica. Montar uma guarda para que se fique em segurança
é importante, porém veja que ele está em guarda de... Mesmo assim ele está lá guardando aquele pedaço. O valete de paus. Os valetes são geralmente os mensageiros. Então, e como o naipe de paus fala sobre espiritualidade, geralmente o fogo da espiritualidade, o fogo da ignição, aquilo que nos leva a ir adiante, nos leva a fazer um caminho diferente, é o fogo do coração, mas ao mesmo tempo ele é aquilo que arde na nossa essência. Então, o valete de paus geralmente ele é impulsivo, porque é o elemento fogo, e se torna muito, muito volátil, muito expansivo, retumbante. Ah, vamos fazer logo. É quase tão impulsivo quanto o cavaleiro de espadas. E só que para isso deve-se fazer o seguinte, deve-se, dentro do afinamento e das escolhas, para que não se deve ficar apegado a uma determinada coisa. Essa avaliação fala justamente sobre as coisas que nós não podemos ficar apegados, ou seja, o passado, a forma de ser, a forma nos trouxe até aqui. O 4 de copas fala sobre o apego. Veja que este gato ele é muito inteligente porque ele sentou em cima das moedas e está segurando outra. Ninguém tira nada de um gato sem sair arranhado. Isto é apego. Os gatos são considerados mensageiros do espiritual. E eles enxergam coisas que nós não temos condições de enxergar. E veja que este gato ele está praticamente conversando com algo, ou admirando uma chama espiritual, que é o que aparece aqui, que nós não vemos, porém essa sombra nos dá a chama espiritual. Para isso temos que construir, mesmo que exaustivamente, algo que nos dê essa fortaleza, construir essa fortaleza. Nada fica sem marcas, porém esse desgaste merece um pouco de descanso. E esse desgaste ele é fruto justamente daqueles não que não foram ditos. Então, desapegar daquilo, abra mão, não queira salvar o mundo, não salvará, tá? Antes de mais nada, não salvará, porque a única pessoa que vai ficar sobrecarregada é você. Salve o seu mundo antes de tudo. A regra dos aviões ao cair máscaras ponha em si mesmo, depois coloque no outro que não consegue. Por quê? Você não pode dar o que não tem. É simples assim. Não pode dar o que não tem. Esta leitura é muito interessante nesse quesito. Agora só para amarrar, um fechamento, um recado final sobre essa leitura com os arcanos maiores. Um recado final com os arcanos maiores para esta leitura. O enforcado. O enforcado é uma carta que fala sobre para procurar um outro ponto de vista. Ela tem muito sobre a mitologia de Odin, que para alcançar a consciência cósmica ficou pendurado na árvore esgradil e deixou que os corvos lhe picassem o olho, até que houve um momento que ele teve iluminação, porém ele já só tinha apenas um olho. Então esta é a posição em que se aguarda. Muitas vezes ela é extremamente desconfortável, mas
justamente a busca de uma nova filosofia, um novo ponto de vista, uma nova ótica, um novo conceito, uma nova forma de entender um determinado assunto. Nenhum de nós nasceu petrificado. Assim como as pessoas dirigem um carro de formas diferentes, mas cumprem uma regra de trânsito, porque as pessoas têm que cumprir a norma de trânsito, fim. Não existe outra escolha. Existem formas de dirigir que são completamente aceitáveis. Qual é a forma recomendada pelo Código de Trânsito? Mão esquerda na parte de cima e na sua diagonal direta, embaixo a mão direita. Esta é a forma que é recomendada no Código de Trânsito. Quantas pessoas dirigem assim? Muito poucas. Não vou dizer que ninguém, muito poucas. Mas essas pessoas seguem as regras. Muitas vezes as pessoas não seguem regras, mas seguem hábitos. E muitas vezes o apego a esse hábito leva a alguns problemas. Então, procure enxergar coisas diferentes. Aí vai sair da estagnação, porque o enforcado também fala sobre a estagnação. Se não mudar a sua forma de ver, continuará estagnado. E aí não sairá do passado, vai continuar com o peso de um julgamento que não vai deixar as coisas para trás, vai continuar repetindo ciclos. Então, cuidado, lembre-se. Quer ajudar os outros? Tudo bem, mas lembre-se, o seu mundo tem que dar frutos primeiro. Ninguém dá o que não tem. Ok? É isso. Então, olha, muito obrigado, agradeço imenso por estarem no nosso canal, compartilhem, deem like, curtam, né? Vejam se tem alguém que realmente precisa de uma mensagem como esta e obrigado por nos apoiar. Tenha um excelente março e que corra tudo bem.